Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre um importante fundo imobiliário que é o KNCR11, que ele tem um patrimônio aí de mais de 5 bilhões, um fundo muito seguro, ele é aquele fundo excelente de base 100, tem mais de 340 mil cotistas, um excelente fundo tanto para você que está começando a investir em fundos imobiliários, aqui um fundo imobiliário que eu recomendo para você, e também para você que já está há muito tempo na bolsa, é interessante você ter um bom fundo como o KNCR11 na sua carteira. Só de liquidez diária ele tem aproximadamente 11 milhões, ou seja, enquanto muitos fundos vão levar aí mais ou menos 1 ou 2 meses para chegar a uma liquidez de 11 milhões, ele consegue isso somente em um dia. Além disso, ele é um fundo indexado totalmente ao CDI, mais uma taxa de 2,5. E talvez você esteja dizendo assim, como é que eu vou colocar na minha carteira um fundo imobiliário 100% indexado ao CDI, no cenário que nós nos encontramos hoje, que é um cenário em que a Selic está caindo. Como vocês devem estar observando, os investidores estrangeiros estão tirando dinheiro do Brasil. O Brasil não vai conseguir bater o teto de gasto, ou seja, provavelmente vamos entrar aí com déficit, né? O Brasil está fazendo várias compras, por exemplo, de arroz fora para trazer dentro do mercado interno, e isso vai gerar uma crise, principalmente dentro do setor agro, ou seja, são vários movimentos. Além disso, tem a nova oneração das empresas aí, que é onde as empresas vão ter que pagar mais de 20 bilhões, né? Então, diante desse cenário, 22 bilhões, na verdade, né, devido à reoneração de algumas áreas, ou seja, alguns benefícios que infelizmente as indústrias vão apresentar, vão perder nos últimos períodos, e isso está fazendo com que o cenário seja muito pessimista, ou seja, não está acreditando aí que o setor industrial seja beneficiado, ou seja, que nós tenhamos uma IPCA menor. E além disso, quarta-feira vai ter reunião do Fed. Se o Fed acabar mantendo aí a taxa de juros americana, aí você tem que se preparar, porque a bolsa brasileira vai cair ainda mais. E para evitar que essa bolsa caia ainda mais, só tem uma coisa que o Banco Central pode fazer, que é evitar essa grande desvalorização da moeda brasileira, é mantendo a taxa de juros. Por isso que muita gente já está apostando, né, nem que termine o ano em 8,5, para você ver. A aposta era 8, depois foi para 8,5, depois foi para 9, depois faz 9,25, depois 10 e já estão apostando 10,25. Ou seja, o Banco Central não corta mais a taxa de juros este ano, né? Ou seja, ela vai permanecer alta. Permanecendo alta, quem se beneficia são os fundos imobiliários indexados ao CDI. E um desses fundos é o fundo KNCR11. E além disso, ele é muito seguro, por quê? Porque ele possui uma carteira muito diversificada, né? Não diversificado no setor de títulos em si, como, ou seja, os indexadores como Selic e IPCA, mas por causa da quantidade de CRI que ele tem na sua carteira, como eu posso mostrar aqui no gráfico aqui embaixo para vocês, a quantidade de CRI que ele tem na sua carteira, ou seja, uma carteira altamente pulverizada e diversificada, com aproximadamente 69 CRI e uma LCI, ou seja, é uma carteira quase anticrise, ou seja, vocês dificilmente vão ver este fundo passando por um momento de dificuldade. E é interessante que o mercado já percebeu isso, né? Ele já teve uma valorização de 11,63. Essa valorização vinha caindo, mas diante das péssimas notícias do Brasil e lá fora, só dentro de um mês ele já subiu 0,42% e está entregando um dividendo super seguro de R$ 112,20. Está muito próximo da sua cotação máxima. Olha que coisa interessante. Um fundo indexado ao CDI
ele está muito próximo da sua cotação máxima. Além disso, os números deles são excelentes, se encontram acima do seu preço sobre o valor patrimonial, tem mais de 192 milhões em caixa, ou seja, tem um caixa anticrise, porque tem um caixa superior a muito fundo de papel. Seu dividend yield cresce em média anualmente 17,13%, né? E as cotas se valorizam 4,57 e o número de cotistas, como nós já tínhamos mostrado, são de 335.310, ou seja, temos que ficar de olho nesses fundos indexados ao CDI, porque era um fundo, grupo de fundo de papel não tão atrativo. Muita gente estava migrando para fundos indexados ao IPCA, principalmente em sua maioria, e de novo os fundos imobiliários ganham indexado ao CDI, voltam de novo a chamar a atenção daqueles que são investidores. Então, você que está começando, é muito bom você colocar um fundo imobiliário indexado ao CDI na sua carteira. E para você que já está posicionado, que está muito posicionado em IPCA, equilibre a sua carteira com CDI, porque o cenário para o IPCA não está tão bom, certo? Então esse era o nosso vídeo de hoje para todos vocês. Lembre-se aí de seguir o nosso canal, comentar, curtir, também fazer sugestões de conteúdo. Um abração para todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.